Olá pessoal, tudo bem? O entrevistado do mês hoje aqui no nosso quadro Mercado Imobiliário é o senhor Paulo McDonald, ele que é da construtora Taquaruçu, está aqui na cidade há muitos anos, tem grandes empreendimentos e vai falar um pouquinho sobre eles. Antes disso, não se esqueçam de estar aqui acompanhando a gente, se inscrevendo no canal, comentando que toda semana tem vídeo novo. Paulo McDonald Guise, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná em 71, 72 e natural de Uruçanga, Santa Catarina. Cheguei em Foz do Iguaçu em 1974 para visitar e dar uma olhada na cidade. Eu estava procurando um lugar para abrir uma empresa de engenharia. Foi amor à primeira vista. Era feriado de 7 de setembro, eu fiquei aqui uns 4, 5 dias, voltei, pedi demissão na empresa onde eu trabalhava e daí um mês depois eu estava aqui. E abriu a construtora, nós viemos com mais... Tinha um colega daqui, o Clóvis Manuel Pena, que foi presidente do diretório de veterinária. Eu era da filosofia, que eu fiz filosofia também. Fiz engenharia e ciências sociais. E mais vieram comigo mais dois amigos, o Arthur Largura, engenheiro, meu colega de turno, e o Ricardo Schuss. E abrimos a construtora. No começo foi muito difícil mesmo. Aliás, como todo começo, tem uma série de dificuldades. E eles desistiram. E eu fiquei sozinho. E desde aquela época nunca mais pensei em nenhum momento em deixar Foz do Iguaçu. O meu lugar que eu escolhi, criei minhas filhas, agora minhas netas, e é o meu lugar, é o lugar que eu escolhi. E quando você veio para Foz, assim, você já veio nessa ideia então de abrir construtora? E qual foi seus primeiros trabalhos que vocês fizeram? Qual que era o foco? Porque para a época, né, a região estava ali começando a se desenvolver. Não, Itaipu não, era uma hipótese. Se falava do acordo que ia sair, mas muita gente duvidava. E nós eu comecei construindo, por exemplo, a primeira obra foi do seu Alfredo Keller, um silo numa terra que ele tinha próximo à entrada do parque. Depois o Franz Kohlenberger, que era gerente, diretor do Hotel das Cataratas, eu construí para ele um aeroporto de helicóptero, um lugar para descer helicóptero. Depois eu vim para o centro e construí o supermercado Maringá, do Shigeru Fukushima, que era meu amigo, e seu irmão Yasu. E daí começou a aparecer obra, e nós fomos fazendo o que aparecia. Essa parte mais comercial, assim, inicialmente. Eu comecei fazendo obra para terceiro. Até que, dali uns em 80, se não me engano, nós começamos a construir pequenos prédios para vender. Comecei com o edifício Arthur Largura, que era nome do meu sócio. Construí também o edifício Yasu Fukushima, em homenagem. Construí o edifício Azaléia, tem vários pequenos edifícios na cidade. Até que começamos a construir edifícios maiores. Primeiro foi Carlos Sotomayor. Depois eu construí o edifício Professor Bernardo Litzing. E de lá para cá residenciais ali nesse padrão. Residenciais e tal, cada um tinha uns 15 andares, na faixa dos 60, 70 apartamentos já. E de lá para cá nós construímos, vivemos fases diferentes em Foz. Fases de euforia e fases de depressão. E eu aprendi que essa cidade, ela é senoidal. Ela tem momentos ótimos, depois acontece alguma coisa na fronteira e tal, momentos de baixa. E a gente, como essência, eu diria o seguinte: você não pode se empolgar quando a coisa está boa e nem se deprimir quando está ruim. É uma oscilação. Você tem que manter o equilíbrio. Quando está maravilha, você não se empolgue, porque de repente vem uma descida. Quando está uma descida, não se aborreça, porque daqui a pouco melhora. E isso foi o que eu aprendi logo no começo e segui isso todos esses anos. A gente se empolga,
sem se deixar levar. Com o pé no chão, E se prepara quando a coisa está ruim, que sabe que vai passar. Então, agora, por exemplo, o momento de Foz é de extrema euforia. Eu vejo construções em todos os locais, chegando muita empresa de fora, empreendimentos maravilhosos. Já vivi uma época assim. E depois daquela época maravilhosa, veio a depressão, muita gente faliu, muita gente largou, tinha prédio abandonado em Foz de Monte. E não que vá acontecer isso agora, mas a gente não pode se deixar levar pela empolgação. Entender que tem fases, o mercado imobiliário ele é feito também por fases, né? Não pode se deixar levar pela empolgação. Em 88, fui candidato a vereador. Me elegi, fiquei 4 anos, depois fui candidato a prefeito 2 vezes, e aí a atividade da construção reduziu um pouco quando eu fui para a prefeitura. Praticamente abandonei completamente meus negócios. Alguém continuou tocando a construtora, mas aí você se retirou. A Tuti me assumiu, era minha mulher, ela assumiu no meu lugar e tocou a construtora, que saiu bem até, e eu não mexi em nada meu durante 8 anos. Eu cuidei só da cidade e da prefeitura. E agora nós voltamos e tal, e estamos com alguns empreendimentos aqui, no Paraguai também. Estamos em obras, fui convidado para construir um conjunto habitacional no litoral de São Paulo. Em suma, eu faço o que eu gosto, que é construir. Eu gosto de lidar com o pessoal da construção. Aliás, na Taquarussu passaram perto de 4.000 pessoas. E eu tenho uma satisfação imensa quando em qualquer canto dessa cidade eu encontro alguém que trabalhou conosco, que trabalhou na empresa e que me recebe maravilhosamente bem. Então é uma profissão extremamente realizadora. Foz do Iguaçu caiu no gosto do Brasil, eu diria até meio que do mundo também. Temos uma rede hoteleira de primeiríssima. Estamos precisando de alguns cuidados, eu até diria que assim, nós precisamos de um grande programa de habitação popular. Para uma pessoa que ganha um salário de 2, 3 mil, para ter a sua casa própria é muito difícil. Nós temos no Brasil uma parte pequena dos impostos é destinado à habitação popular, ajudar essa pessoa a ter sua casa. Você tem ideia, a nossa Foz Habita tem mais de 8.000 inscritos. Nós temos invasões aí várias, com alguns milhares de pessoas vivendo em condição subhumana. Isso seria o nosso desafio na área da construção. Mas seria uma construção diferente. Não adianta fazer aqueles loteamentos empilhado, casinha, casinha, casinha. A nova construção tem que ter espaço, quando a gente fizer um conjunto habitacional, que eu acho que tem que verticalizar. Por quê? Se você for fazer casinha, você tem que jogar o pessoal longe. O terreno é caro e não tem áreas grandes. Se você verticalizar, você tem. E a verticalização permite que você, quando eu digo pré-verticalização, é pré de 4, 6 até 15 pavimentos. Permite que as pessoas fiquem no centro, bem próximo. Hoje a gente vê que o terreno em Foz está bem valorizado, né? 1 metro quadrado, né? A própria casa pronta, né? Você vai em alguns bairros aí, tipo, até acima de 200 mil, né? E aí tem essa dificuldade que você falou, né? A pessoa não tem condição de comprar. E você percebe a evolução disso também, você que está tanto tempo aqui em Foz, na área de construção civil, e a tendência é que cada vez fique mais caro esse metro quadrado. Pois é, mas veja bem uma coisa. Uma pessoa, vamos pegar uma secretária que ganha R$3.000 por mês. Para ela fazer uma casa, escolher um terreno, comprar o terreno, fazer um projeto, contratar engenheiro, contratar o construtor, ela não tem tempo. Precisa uma equipe especialista para isso, que chegue para ela e diz, olha, nós temos um apartamento aqui, a senhora vai pagar tanto de prestação, uma casa, um terreno, onde é que a senhora quer, tal e coisa, e faça isso por ela. Para isso é o poder público, que tem que ter essa estrutura. Comentado em off ali sobre a questão de fazer o primeiro condomínio, né? Acho que a gente poderia falar sobre isso. Como que foi, em que momento que vocês estavam construindo prédios para vender, pequenos, edifícios e grandes, e mudou para esse formato, né? Enfim, entrou também nesse formato de condomínios. O primeiro condomínio que nós fizemos, praticamente o primeiro de Foz, foi o Jardim das Crisálidas. Crisálidas. Crisálidas.
Foi, aliás, a sugestão do amigo chinês. Ele chegou: Paulo, por que você não faz um condomínio fechado? Eu parei para pensar e disse: pois vamos ver. Compramos o terreno, fizemos o primeiro. O lote dentro do condomínio era vendido 8, 10 mil reais. Faz tempo, mas era esse o preço. Super acessível e até com dificuldade para vender. Olha só. Então, essa época poderia ser demorou para vender. E nós construímos várias casas nesse condomínio e vendíamos as casas. Mas foi assim um risco, porque demorou para vender. Era uma novidade, né? Era uma novidade. Depois vieram outros, fizemos outros. Vocês chegaram a fazer outros também? Fizemos outros. Quais são os empreendimentos atuais assim, que vocês têm que daria para destacar? Atualmente nós estamos construindo um dos melhores apartamentos de Foz. Estou dizendo isso não porque nós estamos construindo, porque eu conheço o mercado e levei várias pessoas lá. É o edifício Renoir. Ah, olha lá. Com 23 pavimentos, 2 apartamentos por andar, apartamento com 160 metros quadrados e de área útil, mais todo piscina, salão, porque você não faz mais nada condomínio sem ter essa área de lazer, estrutura. Né? E ainda hoje eu levei um engenheiro lá, um colega engenheiro que também constrói na cidade. Ele veio para ver o apartamento decorado. Na saída ele disse: é o melhor de Foz. Não vi nada nesse padrão. O cara que conhece. Esse nós estamos pretendendo terminar em algumas unidades. Nós vamos entregar em dezembro para a pessoa já começar a mobiliar. Mas a entrega prevista oficial é fevereiro. Está aqui 3, 4 meses. Está aí já, né? Tá.